Beleza, então, estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de Ações. O pessoal deve ter sentido a minha falta na semana passada porque eu estava viajando no evento presencial da pós, da especialização, e não deu tempo. Inicialmente até queria ter gravado um episódio lá de Boston, né, de Cambridge, que é onde eu estava. Mas tinha muita coisa, muita atividade até além das atividades da escola, né? Da Harvard Business School, muito chique, fancy. E aí acabou que não deu, né? Mas foi por um bom motivo. Investir em conhecimento sempre vale mais a pena. E não só conhecimento, mas networking de alto nível, pessoal muito bom lá. Mas estamos de voltando com análise de ações. O pessoal estava perguntando sobre Itaú, mandando no direct, inclusive. E por causa disso a gente escolheu a empresa Itaú para analisar aqui hoje com vocês, nesse conteúdo que é gratuito, é independente, tá? Então a gente sempre pede também a recomendação, se conhece alguém, algum familiar, amigo, amiga, que vocês querem que aprenda a investir com segurança nas melhores empresas, nos melhores imóveis do Brasil e do mundo, recomenda o conteúdo que, como eu falei aqui, tem conhecimento de graça, com independência, que está cada vez mais raro aí no mercado. E é conteúdo raiz, né? Conteúdo profundo. Eu trago aqui aprendizados que, apesar de a gente estar analisando o Itaú, no caso de hoje, ou outras empresas, outros fundos imobiliários que a gente analisa por aqui, que depois vai para o podcast no Spotify, os aprendizados eles se aplicam a tudo. Então os princípios que eu falo aqui, eles se aplicam em todo tipo de investimentos. Às vezes não só nem investimentos em renda variável, mas sim são questões mais fundamentais para investir com segurança e planejar a tua aposentadoria para no longo prazo tu conseguir ter uma vida financeira segura e conseguir lá na frente alcançar, se Deus quiser, a liberdade financeira, uma coisa que é raridade no Brasil de hoje, tá certo? Mas quem acompanha aqui, quem faz o que precisa ser feito, né, que não adianta só saber, tem que executar, tem que viver com menos do que ganha, tem que investir a diferença com sabedoria, com base nos princípios e nos aprendizados que a gente vai ter vários aqui hoje, tá? Já que a gente vai analisar o Itaú, Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil, o maior banco da América Latina, na verdade, tá? Que negocia na bolsa sob o código ticker ITUB3 e ITUB4, mas também é possível investir em Itaú através do código ITSA4 e ITSA3. Porém, ao investir nesse ITSA, que é a Itaúsa, tu estás comprando a holding do Itaú. É uma empresa que indiretamente está investindo praticamente em Itaú, mais de 90% da Itaúsa é Itaú, tá? Mas tem outras empresas ali, eu não vou me atravessar agora, porque eu já vi essa pergunta ali que vocês mandaram na caixa de perguntas e vou falar no final da live, quando a gente tiver já feito a análise, né? Quando a gente já tiver a ideia geral do negócio, aí eu vou responder algumas perguntas, dentre elas, se Itaúsa é Itaú com desconto, se vale mais a pena investir via Itaú, vale mais a pena investir via Itaúsa, tá? O Gabriel de Faria perguntou, fala da Edux, se acha que foi exagerado a queda de hoje? As perguntas, principalmente voltadas a Itaú, vou pedir para vocês, tá? Mas caso não, mesmo de qualquer forma, se for ou não relacionado com Itaú ou não, manda na perguntinha ali, porque esse conteúdo aqui ele é pensado também em quem vai ouvir a gravação, então eu não posso ficar parando para responder a pergunta, principalmente o que não tem a ver com o Banco Itaú no meio da live, tá? Mas no final eu sempre pego as melhores ali e trago para vocês, beleza? Valeu, Gabriel. Então vamos lá, falei aqui do que a gente vai analisar hoje. Tem pergunta de comparativo com o Banco do Brasil, com o Bradesco, tá? Vou fazer essas comparações, os indicadores de preço, que vocês sabem aqui que quem já acompanha há mais tempo sabe que é o mais importante. A gente quer saber qual está mais barato, não só isso, né? Quais são os riscos, quais são as perspectivas de crescimento. E a gente vai comparar com o Bradesco e Banco do Brasil, que eu já vi que mandaram as perguntas aqui, tá? Pessoal que tá aí, o Gabriel, o pessoal que comentou aí já, se quiser manda aí de onde que vocês estão falando, vamos ver da onde que a gente está conectando para essa sala de aula aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, se a gente vai analisar Itaú, até fiz uma tabelinha de Excel aqui,
tá? Que a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Não adianta ficar querendo comparar Itaú com um banco pequeno, porque são coisas diferentes, tá? E quanto maior é a empresa, mais tende a ser eficiente a precificação dela no mercado. Então o Itaú não é aquele banco de que vale a pena investir para tentar dar uma porrada, ter um grande retorno. Não é esse tipo de investimento, tá? É muito mais justamente porque é um banco muito sólido. Vou mostrar o resultado para vocês aqui, que assim como os outros grandes bancos do Brasil, tem muita recorrência de lucro, consequentemente muita recorrência de dividendo, tá? Então ele faz sentido por vários motivos, não tanto pela grande porrada que ele pode dar, porque quanto maior é uma empresa, mais difícil é ela dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho, né? É muito mais fácil uma empresa que vale 1 bilhão valer 10 bilhões do que uma empresa que vale 200 bilhões valer 2 trilhões, né? Que seria uma multiplicação de 10. Então tem que ajustar as expectativas e ver o que tu busca, né? Uma carteira de investimento em ações, ela tem que ter várias empresas diferentes, né? Tem que ser diversificada e cada empresa vai trazer algum benefício para tua carteira, tá? Itaú não é para dar porrada, é mais para trazer segurança, estabilidade e fluxo constante de dividendos. Por quê? Porque eu sempre falo aqui que o mercado ideal para buscar dividendos é o de fundos imobiliários, porque eles são obrigados por lei a distribuir 95% do resultado em dividendos. E o mercado de fundos imobiliários tomou essa característica de pagar dividendos a sério, e basicamente todos os fundos imobiliários fazem esses pagamentos de forma mensal, o que transforma os fundos imobiliários ideais para quem já está na liberdade financeira, para quem já quer usufruir da renda. Para quem investe por longo prazo, não tem tanta diferença assim, né? Não importa se o teu dividendo vai cair todo mês, inclusive é melhor que não tem, na verdade não tem melhor ou pior, né? Mas se tu não precisa daqueles dividendos para pagar conta, para pagar os boletos que normalmente são mensais, tu não precisa correr atrás de empresa que paga só mensal, tá? Não precisa ficar nessa noia. Porque quando cair os dividendos, tu vai reinvestir com foco no longo prazo. Agora, quem já precisa para pagar boleto, o Itaú tem essa vantagem de pagar dividendos também de forma mensal, parecido com fundos imobiliários, tá? Já é uma empresa aí que chamam de vaca leiteira, né? Já tem muito lucro recorrente, já tem muita estabilidade de lucro, é um colosso gigante da Bolsa Brasileira e do mundo até. Então ele paga mensal, e esse é um dos pontos positivos de investir em Itaú. Eu até vou falar sobre isso depois, que tem uma pergunta sobre a frequência de dividendos do Itaú, tá? Vou mostrar a tabela para vocês aqui que eu pego no site Fundamentos. Mas vamos primeiro analisar o preço do banco, né? Vamos começar a análise falando do preço. Então o preço por lucro do Itaú hoje vai depender de qual o código que tu vai pegar. Lógico, tem o Itaú ITUB 4 e ITUB 3. Já fica o primeiro aprendizado aí, que quem é novo é bom saber. E o número 4 e o número 3, eles representam, os dois dizem respeito à mesma empresa, que é o Banco Itaú. Porém, o 4 diz respeito às ações preferenciais. Ações preferenciais, normalmente, elas dão preferência no recebimento de dividendos, ou seja, no estatuto da empresa está previsto lá que as preferenciais vão receber proporcionalmente 10% a mais em dividendos. Só que o mercado, né, apesar de ter essa preferência, não adianta nada essa diferença se chega na hora de precificar a empresa e aqui tem a ITUB 4 está 10% mais cara que a ITUB 3, que é o que acontece no Banco Itaú. Justamente porque o Itaú recebe muito dividendo externo por ser uma das maiores empresas da nossa bolsa. Então, por causa disso, a ITUB 4, que é a empresa o ticker mais negociado do Itaú, ela fica precificada acima do que o ITUB 3. Então, mesmo ela tendo preferência nos recebimentos por ação, como a ação está mais do que 10% mais cara, faz mais sentido investir em ITUB 3. Não vou entrar em Itaúsa agora, que é a holding, tá? Mas esse é um caso engraçado, isso acontece em outras empresas também. Tá? Normalmente as que são mais negociadas tendem a ter um valor de mercado maior, ou seja, acabam ficando mais caras. Então, para o pequeno investidor, vale mais a pena investir pela que é menos negociada, que ao invés de negociar 200, não vou chutar aqui, deixa eu ver
a liquidez diária aqui do Itaú e já mostrar para vocês. Esse site aqui que eu vou mostrar, o nome é Fundamentos, tá? Ele justamente ajuda o investidor fundamentalista a investir com mais segurança, observando os indicadores que fazem sentido tu observar para investir em ações ou em fundos imobiliários, né? Que são o quê? Investir em empresas, o que é? Tu vai comprar uma participação numa empresa e vai obter uma participação dos lucros dela, tá? Que podem ser tanto reinvestidos na empresa para aumentar o patrimônio ou distribuídos em dividendos, que a gente também gosta muito, principalmente porque no Brasil a gente paga 0% de imposto sobre dividendos, seja de ações, seja de FIIs. Tá? Lá nos Estados Unidos é 30%. Aqui para nós, só para nós, né? Só para quem é brasileiro mesmo, é que é 0%. Tá? Na Índia também é assim, em países subdesenvolvidos é assim, porque faz sentido, né? O país quer estimular o investimento interno e não só isso, quer dar preferência para os brasileiros, porque normalmente o investidor brasileiro vai usar os dividendos recebidos aqui, enquanto que o investidor estrangeiro vai pegar o dinheiro e vai levar para fora, e aí tem mais é que pagar imposto aqui para nós mesmo, que seria bom se fosse que voltasse para a população, né? Não fosse tanto, se não fosse roubado tanto. Então aqui vamos ver, ó, o YouTube 4, YouTube 3 é o que está na tela aqui. Ó, eu falei para vocês que apesar de ter preferência no pagamento de dividendos, o YouTube 4, se a gente for ver, ele pagou nos últimos 12 meses 7,1% em dividendos, enquanto que o YouTube 3 pagou 8,4%. Isso é porque, como eu falei, olha só a diferença de negociação do YouTube 4, que negocia quase 1 bi todo dia, para o YouTube 3, que negocia 12 milhões por dia. Para nós, pequenos investidores, isso não faz diferença, a não ser que tu tenha 100 milhões e vai investir 10 milhões só em Itaú. Aí tu pode ficar preocupado com isso. Mas se nós, pequenos investidores, e mesmo que tu tenha milhões investidos, tu também é um pequeno investidor, tá? O YouTube 3, ele tem essa vantagem de, por ser menos negociado e porque os investidores institucionais acabam tendo que comprar o YouTube 4, jogou o preço do YouTube 4 tanto para cima que vale mais a pena tu comprar a ordinária, que te dá direito a voto, apesar de que o teu voto não vai ter diferença nenhuma lá dentro, né? Mas em tese um tipo de ação que deveria ser mais cara, porque te dá mais direitos. Então tu tem mais direitos e ao mesmo tempo recebe mais dividendos. E aproveitando que eu estou aqui também, depois eu mostro de novo, mas só porque na pergunta lá, se precisar eu volto aqui. Mas olha só que interessante aqui, o pagamento de dividendos do Itaú. Aqui é a data, ó. Então, como eu falei, no mercado de ações não é ideal, via de regra, para investir pensando em renda mensal em dividendos. Porém, o Itaú é um caso à parte, ele tem uma política de dividendos sólida já faz tempo. Ó. 2023, todo mês ele pagou. 2022, mesma coisa. Tá? Isso só é possível graças ao resultado ser assim, dessa forma. Olha só, recorrente. Nos últimos 10 anos não deu um prejuízo, inclusive ficou bem ali, a variação foi bem baixa. Pode vir Covid, pode vir crise, que para o banco é até famoso por isso, né? Banco não importa se tem crise, não importa se está tudo certo, o banco sempre dá dinheiro, principalmente em um país como o Brasil, onde a taxa de juros é muito alta, e o banco ele simplesmente repassa essa taxa, calcula o risco ali, e basicamente faz dinheiro com o dinheiro dos outros, tá? O dinheiro que tu tem lá no teu depósito do banco, ele dependendo da taxa que eles têm, da taxa de depósito que é determinada pelo Banco Central, eles usam aquele depósito que eles têm como margem para fazer mais empréstimo, e é por isso que eles conseguem fazer bastante dinheiro, tá certo? Então vamos falar do preço por lucro aqui, e não só isso, vamos comparar com outras empresas. Eu vou partir de toda a análise, eu vou partir do YouTube 4, tá? Levem em consideração depois isso que eu falei do YouTube 3, mas a via de regra aqui no canal é analisar sempre o que tem mais negócios, que no caso é o YouTube 4, que tem quase 1 bi de negócios por dia. E o YouTube 4 está sendo negociado com preço por lucro, que é o principal indicador de preço, de 9,41, ou seja,
Caso o Itaú, falando do preço por lucro, antes de falar do earnings yield, né, que fica mais fácil de comparar e que eu trago sempre aqui, que esse aprendizado é muito bom, levaria 9,4 anos. Caso o Itaú continuasse dando o mesmo resultado, levaria 9,4 anos para ele se pagar, tá? Porém, como eu sempre falo, é muito mais fácil entender o preço por lucro se tu dividir ele se tu inverter o preço por lucro. Então, ao invés de fazer 9,41, fazer 1 sobre 9,41, o que dá um earnings yield de 10,62%. Eu vou anotando aqui porque depois eu vou vendo o que eu já escrevi, o que eu já falei, o que eu já não falei, para não me perder aqui. Sendo que a taxa de juros hoje no Brasil está em torno de 10%, a gente tem mais ou menos uma margem de segurança neutra aí, investindo em Itaú. Porém, considerando que é uma empresa que cresce receita, cresce lucro, ainda é uma taxa, um earnings yield justo, eu diria, tá? Não é como eu falei, não é uma situação clara de que é uma empresa que está barata, não, mas ela agrega por outros fatores, segurança, estabilidade, recorrência de dividendos, tá certo? Não é, né, mas quem assistiu outros episódios aí, a gente já viu que tem empresa sendo vendida aí na nossa bolsa com earnings yield de 20%, mais do que 20%, tá? Mas provavelmente essas empresas, não existe almoço grátis. Essas empresas vão ser o quê? Vão ser menos negociadas, vão ter algum outro tipo de risco, tá? E o investidor inteligente, ele compõe a carteira dele com várias empresas para diluir esse risco e poder comprar diferentes tipos de empresa, ou algumas com mais potencial de retorno, outras com menos, né? E por aí vai. Sempre seguindo um mínimo que eu sempre boto aqui. Eu boto 8 porque eu sei que muita gente não tem nem perto de 8 ações, tá? Mas buscar um número aí de 12 empresas na carteira, tá? Bota aí de 5, 6 setores diferentes no mínimo, sendo que o bancário é um desses setores. Tu monta uma carteira aí de empresas, não só como o Itaú, que é uma vaca leiteira, mas de empresas mais pequenas, que tem mais potencial de retorno, tá? Empresas que não precisam pagar dividendos, que estão crescendo bastante, que pode reinvestir o lucro para crescer mais e te dar um retorno lá na frente, tá? E aí no longo prazo, por causa da isenção de imposto de renda, o mercado de ações para quem sabe o que está fazendo, lógico, o mercado de ações é o mercado com mais potencial de retorno, com mais potencial de te enriquecer no longo prazo. Lembrando que não existe mágica, né? Quando eu falo com mais potencial, não é porque ele vai te dar 50% de retorno em um ano, né? Não. Uma rentabilidade média de longo prazo, estatisticamente comprovada, aí sim, principalmente usando análise fundamentalista, né? Montando uma carteira diversificada de boas empresas compradas por bons preços. Tá? E não precisa ter só uma de cada setor também. Pode ter mais. Eu tenho Itaú, tenho Bradesco, que eu inclusive tenho um episódio gravado no podcast sobre Bradesco, tá? É um banco com mais potencial de retorno, porém com mais risco também, pelas características que eu não vou falar aqui agora. Quem quiser depois assiste lá no podcast, tá? E tem outros episódios bem legais lá também sobre outras empresas de outros setores. Uma de potencial de retorno, por exemplo, que é uma empresa menor, é a Soja 3, a Boa Safra. Eu também invisto nessa empresa, tá? Depois, quem tiver interesse em mais potencial de retorno e não tanto em segurança e dividendos mensais, dá uma olhada nesses episódios e veja os outros que tem lá também, tem bastante. Pode ser que tenha alguma coisa que interesse vocês, tá? Já aproveita e compartilha com os amigos. PVP, então, vamos comparar então, só essa diferença do earnings yield do YouTube 4 para o YouTube 3, que eu estava falando aqui do preço, ó. Em dividendos, o YouTube 3, que é a mesma empresa, só é mais barata porque tem menos negociação, já é 8,3% contra 7,1%. Então 8,3 sobre 7,1. 17% a mais em dividendos tu recebe simplesmente por ter esse conhecimento básico e saber que, apesar de a YouTube 4 ser várias vezes, 50 vezes mais negociado que o YouTube 3, para o pequeno investidor, para nós pequenos investidores, não faz diferença tu investir em uma ou em outra, porque tu não precisa ter mais do que 10 milhões de negócios diários para conseguir investir o teu dinheiro ali, tá? E só de tu saber isso, tu já vai conseguir quase 20% a mais em dividendos investindo em YouTube 3.
É por isso que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E quem assiste conteúdo raiz independente aprende essas coisas aí, tá? E isso só em dividendos, tá? Falando de earnings yield, de lucratividade, enquanto o YouTube 4, como eu falei, é 10,62%, o YouTube 3 é 8,09 de preço por lucro. Então, 1 sobre 8,09, 12,36. Então, se pensar nas empresas como um cupom de lucratividade, né, que é o que o earnings yield mostra pra gente, tu já tem aí também um 12,36 sobre 10,62, 16% também que tu ganha mais, que tu leva mais para casa de lucro ao investir através de YouTube 3 e não através de YouTube 4. Beleza? O preço por valor patrimonial, que é outro indicador de preço, também é mais barato no YouTube 3, logicamente. É a mesma empresa, é o mesmo resultado, é o mesmo patrimônio, só são ações diferentes, porque toda empresa, basicamente, a não ser as empresas que estão no novo mercado, tem ações preferenciais e ações ordinárias, tá? Às vezes até tem mais tipos de ações aí. Tem banco que tem ações com número 6, que também são preferenciais de classe B ou classe C, depende de como for a emissão. Tem o número 11 também, que são as units, tá? O BTG Pactual, por exemplo, negocia units, que nada mais é do que a união de ordinárias e preferenciais, tá certo? Mas isso aí, quem quiser depois pesquisa essa diferença no Google, tá? Tem bastante artigo que explica bem direitinho isso, tá? A diferença nos códigos das ações, tá bom? E aí vai variar também de acordo com o nível de governança que tem que cada empresa se cadastra na bolsa. Vamos para o negócio raiz mesmo agora, então. Vamos para dentro do resultado. E aí tem bastante pergunta hoje. E como o banco é uma coisa que não dá para tu se aprofundar em fonte de receita nem nada, porque é uma atividade bem específica, né? Como eu falei, eles fazem dinheiro com o dinheiro dos outros. Então eu vou dar um foco aqui no resultado nas páginas principais. E tinha bastante pergunta, tem 11 perguntas aqui que eu anotei que veio na caixinha ali. E aí eu vou para a pergunta de vocês que foram muito boas, né? E tem muito aprendizado. Respondendo pergunta diretamente, a gente aprende bastante também. Beleza? Página 2, então, do resultado do Itaú. Onde que eu consigo esse resultado? É uma informação privilegiada que eu tenho, que só analista ou quem é especialista consegue ter? Não. Para quem quer investir em ações, antes de qualquer coisa, tem que ir no site de relações com investidores da empresa. E para fazer isso, só vai escrever no Google Itaú RI. Qualquer empresa RI. Esse cara quer ver Vale RI. Quer ver Boa Safra RI. Que daí já vai direto no site de relações com investidores e lá vai ter a apresentação institucional para quem quiser conhecer a empresa, né? E a apresentação dos resultados para quem quiser ver mais sobre a performance. É a performance que eu estou vendo aqui, tá? Quem quiser depois ver a apresentação institucional do Itaú, vai lá no site, como eu falei. E aí, nessa página aqui, já mostra o porquê que o Itaú valorizou quase 40% nos últimos 12 meses. Tá? Melhora do resultado recorrente em 3,9%, a inflação foi 3,6%, então foi acima da inflação. Redução nas despesas não decorrentes de juros, o que é muito bom, 6% de redução. A gente sempre quer o quê? Melhora na receita e redução da despesa. Despesa é o que fica entre a receita e o lucro. Despesa com pessoal, despesa comercial, marketing, fica tudo ali. Tá? E custos quando se trata de empresas de commodities, né? Não é o caso aqui as despesas é que são o mais importante mesmo. Então reduziu despesa, reduziu o custo de crédito e aumentou o resultado recorrente. Ótimo resultado, é por isso que está subindo 40%. Enquanto isso, o Bradesco, que a gente analisou aqui faz um mês, acho, teve um resultado muito ruim, né? Foi o banco mais afetado pela crise de crédito que deu no Brasil, tinha maior exposição a Americanas, e é por isso que nos últimos 12 meses, enquanto o Itaú subiu 40% quase, o Bradesco voltou 10%, sendo que já tinha caído quase 40% antes. Tá? É por isso que eu falei mais cedo aqui também que quem visa um retorno, um maior potencial de retorno, talvez o Bradesco faça mais sentido,
Lógico, nada é de graça. Isso acontece justamente porque o Bradesco performou muito mal nos últimos tempos. Agora, tu acredita que o Bradesco vai continuar performando mal ou que isso é um ciclo? É com base nisso que aí tu vai fazer os teus investimentos, tá? E idealmente, tu pode não só fazer um ou outro, tu pode fazer um e outro. Eu tenho tanto Itaú quanto Bradesco, mas a minha maior posição de bancos ainda é Banco do Brasil, que graças a Deus, foi lá atrás que eu botei mais dinheiro justamente que é porque estava mais barato. É a empresa uma das empresas que mais me deu retorno, enquanto Itaú foi uma das empresas que menos me deu retorno, apesar de ser uma das melhores empresas da minha carteira, foi uma das que menos deu retorno, justamente porque menos deu retorno porque não basta ser uma boa empresa, o mais importante é comprar barato. Ser uma boa empresa é importante, mas mais importante que isso é comprar barato. Tá? Muita gente falava do Banco do Brasil desde aquela época que eu comecei a investir lá, 13 anos, 14 anos já. E Banco do Brasil foi a segunda empresa que eu comprei, justamente porque estava muito barato, justamente porque na época quem governava o Brasil era o PT e tinha-se muito medo do risco político, como existe hoje, né? Risco político sendo a intervenção do governo dentro da empresa, que o Itaú não tem, porque é uma empresa privada, né? Quem controla é a família Setúbal e a família Vilela, que são as famílias, entre as famílias mais ricas e bilionárias do Brasil. Enquanto que o Banco do Brasil, quem bota o presidente lá e quem bota as cabeças é o presidente do Brasil. No caso, hoje é o Lula. Tá? E isso com certeza é um risco. Agora, quanto que tu tá disposto a pagar por esse risco, aí é que vai fazer diferença na hora de tu montar a tua carteira de investimento. Na prática, o Banco do Brasil, apesar de todo esse risco político que todo mundo fala e tal, não foi tão afetado mesmo quando o PT estava fazendo muita falcatrua, não que não esteja agora, mas que chegou a dar um problemão, até que chegou a dar um impeachment da Dilma. Mesmo nesse período, o Banco do Brasil continuou sendo um banco lucrativo e melhor para os acionistas do que o Banco Itaú por causa do preço, porque tu comprava barato. Então, eu continuo achando que o Banco do Brasil, por ser mais barato, é um investimento que tende a dar mais retorno no longo prazo, tá certo? E aí, por causa disso, hoje, ele ainda é a minha maior posição. Não só por causa disso, né? Porque eu respeito que ele deu mais retorno, então ele ganhou esse pódio ali, tá? Então, minha carteira hoje é mais Banco do Brasil e Itaú e Bradesco estão empatados ali em segundo lugar, basicamente sendo 10% Banco do Brasil e 5% Bradesco e 5% Itaú, tá? Justamente porque eu gosto mais de segurança também, isso também é de perfil. A minha carteira tem mais empresas que pagam mais dividendos para aproveitar essa isenção que a gente tem, né? Eu posso comprar mais empresas com os próprios dividendos, isso dá mais conforto para investir em ações, tá? E assim como bancos, energia elétrica, saneamento, seguros, são setores que são sólidos também como os bancos. Para quem gosta de setores mais seguros aí, depois dá uma olhada nesses setores, tá? Que inclusive tem empresas analisadas lá no podcast também, que fica gravado lá no Spotify. Fontes de receitas do Banco Itaú. Então vamos ver aqui, está na página 7. Olha só o tamanho do Itaú aqui. É o primeiro lugar no Brasil em originação de renda fixa, ou seja, a emissão de títulos de crédito, né? Renda fixa nada mais é do que emprestar dinheiro, seja para o governo ou seja para o privado. Tem 32% de market share, 39% de market share em fusões e aquisições. Fiquei até curioso para saber quem é o primeiro, né? Porque se o segundo lugar... Isso aqui está errado. Não sei se está certo isso aqui não. Como é que o segundo lugar tem 39%? Digamos que o primeiro lugar seja o BTG. Para ser primeiro lugar ele já vai precisar de 40%. Só vai sobrar 21% para XP, Bradesco, Santander, não sei, tá? Mas enfim, é o que está aqui no negócio deles. E aqui é as principais fontes de receita, ó. Cartão de crédito, quem tem cartão de crédito Itaú aí, e por que os bancões ainda dão bastante resultado aqui nesse tipo de coisa? Porque eles ainda cobram dos correntistas e da maioria das pessoas taxas que os novos bancos não cobram. Tá? E o Itaú, como o Itaú tem uma clientela mais de classe A e classe B,
Ele não perdeu tanto como o Bradesco, por exemplo. O Bradesco sofreu mais, um dos motivos do Bradesco ter sofrido mais não é só as Americanas, mas também porque ele teve mais perdas aqui, mais variação negativa aqui de cartão de crédito, de conta corrente. O Bradesco perdeu mais clientes para os novos bancos digitais, justamente porque o público do Bradesco é mais sensível a esses custos aqui. Tá? Quem é rico, classe A e tal, não se importa em pagar uma anuidade de 200 pila no cartão de crédito, de pagar uma TED, de pagar uma taxa de manutenção de conta, enquanto que o Bradesco acabou perdendo mais por isso. Tá bom? Então aqui, totalizando aqui a receita de serviços, 10,9 bi e mais 2,2 vindo de seguros. A do Bradesco, depois quem for ver lá, vai perceber que a de seguros é a que salva o Bradesco. A receita de serviço do Bradesco está apanhando demais. Então essa já é uma grande diferença aqui entre os dois bancos, que faz com que o Itaú seja muito mais seguro, apesar de ser muito mais caro. Tá? Tem a pergunta de Itaú versus Bradesco depois para frente. Eu vou analisar ali, daí eu mostro os indicadores para vocês, vou mostrar o earnings yield, a diferença até nos dividendos, mesmo o Bradesco sendo muito mais ineficiente do que o Itaú, ele ainda paga mais dividendos e está mais barato justamente porque o mercado precifica ele hoje abaixo até do valor do próprio patrimônio líquido do banco, tá? O que é um indicador, normalmente o indicador PVP quando está abaixo de 1 para banco, principalmente para o Bradesco, que a vida inteira foi acima de 1, é um bom sinal. Tá? Desde que a pessoa esteja ciente dos riscos, que aquilo ali não está acontecendo de graça, aquilo ali está acontecendo porque o Bradesco decepcionou, performou mal nos últimos resultados. Tá? E a última aqui do... Cadê aqui? É melhor olhar por esse lado. A última aqui é só a comparação dos resultados, o crescimento, que foi um crescimento muito bom. Olha só. Comparação de crescimento a gente sempre faz trimestre com o mesmo trimestre, tá? Eles botaram aqui um com o do 4T 2023, mas esse aqui é irrelevante, porque os fatores sazonais importantes eles se aplicam aos mesmos trimestres. E aí na comparação trimestral, aqui, que é o final, ó, resultado recorrente gerencial, teve um aumento de 15,8%, quando a inflação foi de 3,6%. Então, um aumento real acima de 10%, 12% para uma empresa do tamanho do Banco Itaú é um resultado muito bom, um dos motivos da empresa ter se valorizado tanto nos últimos 12 meses. Agora vamos falar, antes de ir para as perguntas de Itaúsa, eu vou primeiro dar uma apanhada geral aqui do que é uma holding. Tá? Vou entrar no resultado da holding também, deixa eu até abrir aqui já, para mostrar o desconto para vocês, tá? Vamos botar na página 4 aqui. E aí eu vou narrando também para o pessoal que escuta depois gravado não ficar perdido aqui. Então, primeiro de tudo, o que é uma holding? Uma holding é uma empresa criada, nesse caso foi criada pelas famílias que controlavam o Itaú, para manter o controle da empresa Itaú com menos dinheiro. Como é que eles fazem isso? Tu pode ter o controle do Itaú de uma forma simples, ou seja, mantendo 51% das ações ordinárias com direito a voto, só que isso significa que eles provavelmente não conseguiriam diversificar os investimentos da família. Não é uma decisão muito inteligente para uma família bilionária tu manter todo o dinheiro da tua família em um único banco. Então o que tu faz? Tu cria uma holding, bota 51% das ações ordinárias nessa holding, e dessa holding, tu vende 49% das ações e fica com 51% da holding. Tu ainda vai ser o dono da holding e como a holding entra como acionista majoritária na empresa principal, tu consegue manter o controle do Itaú, tendo vendido quase metade das tuas ações. Tá? E não só não apenas eles fizeram isso com o Itaúsa, como com outra holding. Eles têm outra holding embaixo que não é negociada em bolsa essa. Tá? Então eles fizeram outra holding que controla a Itaúsa para justamente poder vender mais participação e poder diversificar mais o patrimônio em outras empresas, ao mesmo tempo em que continuam controlando e podendo indicar os board members do Itaú, os membros do conselho do Itaú,
os membros do comitê de auditoria, manter o controle da empresa, presidente, diretores, tá? Manter ter o controle de uma empresa significa que tu é o responsável por tudo isso, tá certo? E aí aqui vamos ver então a Itaúsa é essa empresa, essa holding criada para manter o controle do Itaú, mesmo podendo vender e diversificar o patrimônio das famílias que criaram essa holding lá no meio, lá em 1960 mais ou menos, que foi criada a Itaúsa. E quando ela foi criada, ela era uma empresa que buscava diversificar em outras empresas, só que o Itaú acabou sendo, lógico, né, a especialidade uma família que já criou um banco do tamanho do Itaú mesmo naquela época. É lógico que eles tinham uma especialidade, conexões, networking para fazer um banco dar certo, mas não tanto outras empresas que eles buscaram diversificar, empresas como Alpargatas, Dexco, a Egea, Copa, tá? Que está aqui na frente compondo o resultado da Itaúsa, mas que no longo prazo o que aconteceu foi que, mesmo que no começo o Itaú tivesse uma participação ali de 50% mais ou menos na Itaúsa, hoje já é mais de 90%, porque o Itaú foi o que mais cresceu, lógico, né? Virou o maior banco da América Latina, como é hoje, bem na frente do segundo, que é o Banco do Brasil. Tá? E aqui, ó, o resultado da Itaúsa, aqui é o resultado, ó, resultado total de 3.518, tá? Porque está em milhões, então 3,5 bi. Bota aqui na calculadora, se quiser saber o quanto que é do total, ó. Então 3,254. Só tô pegando esses dois números aqui, ó, do Itaú sobre a... Não, é 3,254. 3,237 sobre 3,518. Então 92% do resultado da Itaúsa é Itaú. Então é por isso que muita gente fala que Itaúsa é Itaú com desconto. Por quê? Porque as outras empresas que tem ali dentro do resultado, elas são praticamente irrelevantes, né? Quase tudo vem do Itaú. Tá? E a outra página que mostra também isso aqui é a de valor de mercado. Aquilo ali é com base no resultado, tá? No lucro. Aqui é com base no valor de mercado. Que daí tá aqui, ó. Então, da mesma forma, agora a gente quer saber com base no valor de mercado. Então, o Itaú tem 123.991, que nada mais é do que esse número aqui, de um total de 136.506. Aqui. Então, do valor de mercado, 91% é Itaú também. Tá? Por isso que Itaúsa praticamente é Itaú. E aqui o legal do relatório que vem aqui que mostra aqui no relatório da Itaúsa, eles sempre mostram aqui o desconto que tem. Tá? E hoje, comprando Itaúsa, considerando o valor de mercado de todas as empresas que tem dentro, ela está negociando com 21,5% de desconto. Tá bom? E além disso, se pegar aqui no Fundamentos, vai ver também que ela tem um earnings yield melhor do que o YouTube, mesmo que o YouTube 3 ela tem, porque o preço por lucro é mais baixo. Tá? Então, ó, um earnings yield de 12,88% contra um de 12,36% do YouTube 3, não é tanta diferença. Quem quiser ficar vinculado só a Itaú, não quiser correr risco de holding, pode comprar o YouTube 3, vai dar praticamente na mesma. Tá? Só tem, justamente porque que eu falei risco de holding, porque já se falou muito, né? Sempre se falou em taxação de dividendos no Brasil e isso nunca foi para frente. Por quê? Porque quem vocês acham que são as pessoas que mais vão sofrer com a taxação de dividendos? Será que é o pobre? Será que o pobre recebe dividendos? Não. Por que vocês acham que o Brasil não taxa dividendos e por que vocês acham que mesmo agora nessa reforma tributária é difícil de taxar dividendos no Brasil? Por quê? Quem é que decide se vai taxar ou não dividendos? Será que essas pessoas têm ou não têm dinheiro? Para refletir aí. E basicamente o que é? Quem vota para taxar ou não dividendos são as famílias mais ricas do Brasil,
tá? Justamente porque quem está no poder hoje são deputados, senadores, que em sua grande maioria recebem dividendos de empresas e inclusive usam o poder público que eles têm para ganhar mais participações em empresas. Tem várias empresas que são vendidas aí em private equity, que têm senadores, deputados como sócios, e esses caras não têm interesse em taxar dividendos. Por quê? Porque eles vão estar taxando a si mesmo. Então a maior probabilidade é o quê? É o Brasil criar uma taxação na reforma tributária que vai taxar quem? Quem é que sempre se ferra no Brasil ou na maioria dos países, principalmente países que não têm uma discussão séria sobre taxação? O dividendo continua sendo isento. Quem decide são senadores e deputados que têm interesse em continuar isentos no recebimento dos seus dividendos dos seus imóveis, tá? Que esses caras têm tanto dinheiro que eles têm fundos imobiliários próprios. Eles não precisa ser negociado em bolsa como os que a gente analisa aqui. Tá? Eles têm fundos imobiliários próprios e esses fundos imobiliários não pagam dividendos. Se eles aprovarem essa taxação de dividendos, eles vão estar taxando a eles próprios. Então, eu acredito que é muito difícil essa taxação de dividendos passar, não porque eles estão preocupados em fazer o certo, porque não é certo taxar dividendos no Brasil, porque o certo é diminuir a taxação. Mas eles não é por isso que eles não vão taxar, é porque quem vai se ferrar caso seja aprovada a taxação de dividendos são os próprios senadores e deputados que estão entre as pessoas mais ricas do Brasil, e não só isso, são também financiados pelas pessoas mais ricas, ou seja, os caras ricos que financiaram as campanhas deles pressionam eles para que não tenha taxação de dividendos. Tá? Então não fiquem tão histéricos assim, tem que aguardar o fato, mas lógico, é um risco, né? E se um dia esse risco se concretizar e o dividendo passar a ser taxado, a Itaúsa vai sofrer mais que o Itaú. Por quê? Porque o dividendo vai ter que cair primeiro para a Itaúsa para depois cair para o acionista. Aí vai depender de como vai ficar a reforma tributária. Pode ser que tenha uma previsão lá que nesse caso o dividendo não vai ser duplamente taxado, pode ser que sim, tá? Mas é um risco aí que pode acontecer. E tem o risco também de que ao investir em Itaúsa, tu estás investindo em outras empresas. Isso pode ser um ponto positivo ou pode ser um ponto negativo. Aí vai depender do teu ponto de vista, tá? Via de regra, diversificação é positivo. Agora, se tu acredita, como tá meio que comprovado aqui no estudo dos resultados de Itaúsa, que os controladores da holding não fizeram bons investimentos nas outras empresas que não são Itaú, nenhuma delas deu um grande retorno, pode ser um sinal de que eles não são muito bons investidores fora do setor bancário. Nesse caso, tu vai comprar Itub3 e não Itaúsa, tá? Eu invisto via Itaúsa. Porque quando eu comprei lá atrás, eu comprei via Itaúsa e deu mais ou menos o mesmo retorno do Itub3, a Itaúsa, tá? Que foi um retorno no longo prazo aí bem fraco, eu diria. Banco do Brasil foi muito melhor. Mauro falou: amigo, posso te dar uma ideia? Tem um canal no YouTube muito criativo com um quadro analisando carteira dos seguidores. Você é dono de um conhecimento sólido, pensa na ideia. Quem aí queria, galera? Legal. Pode ser mesmo. Pode ser. Só que seria mais um conteúdo, né? Aqui no Instagram fica bom. Podia ser aqui também, né? Não precisava ser no YouTube, né? Aqui pela live é mais fácil. Liga e vai. Mas é uma ideia boa. Obrigado pela ideia, tá? Com certeza, dependendo... Além de ser professor de finanças, eu ainda sou analista no Tribunal de Justiça e sou conselheiro deliberativo na SCPrev. Então, não é só uma questão de querer para mim, infelizmente. Mas com certeza seria um conteúdo bem legal, cara. Obrigado pela ideia aí. Tá? Mas vamos em frente aqui. Falei dos resultados da Itaúsa. 92% do resultado é do Itaú, 90% do valor de mercado é Itaú e tem 20% de desconto sobre o valor de mercado das empresas que tem dentro da holding Itaúsa, tá bom? Isso significa que Itaúsa aí está com desconto? Sim, claro, considerando os riscos que eu falei aqui, de ter outras empresas, do risco da tributação de dividendos atrapalhar o dividendo que vai chegar, que vai ter que cair na holding antes de cair na conta do acionista, tem tudo isso aí, tá bom?
E aí vamos para as perguntas aqui. Quando o Itaú paga dividendos? Já mostrei aqui para vocês, vou mostrar de novo. Aqui é Itaúsa, esse aqui é o Itaú, tá? Esse aqui é o mais negociado, a ação mais negociada do Itaú. Estou no site Fundamentos para ver quando paga proventos, vem aqui em dados históricos, proventos, e a gente pode ver aqui que o Itaú tem um ponto muito positivo, que é a recorrência no pagamento de dividendos. Aqui é a data do pagamento, então olha só, a recorrência mensal, que não é comum no mercado de ações, e é um ponto positivo que justifica aí o investimento em Itaú na carteira de muitos investidores de ações que planejam, que já querem usufruir dos dividendos para pagar suas contas, que já precisam da recorrência mensal aí, já querem usar essa recorrência mensal para planejar os gastos, porque as nossas contas são mensais, né? Conta de luz, boleto, aluguel, parcela, tudo é mensal, e o Itaú tem esse ponto que é muito positivo. Tá? Então o Itaú paga dividendos de forma recorrente mensal e atualmente está com um dividend yield aí de 7,1% anual. Lembrando que o Itub 4 é a mais negociada, o Itub 3 também é bem negociado e tem mais dividend yield. Tá? Então paga dividendos de recorrência mensal e tem uma boa taxa anual de dividendos. Vamos para a próxima. Itub ou Itaúsa, ou os dois? Eu não iria para os dois, tá? Vê o que tu prefere e fica só com um, para não ficar com formiga na cabeça pensando se devia ser um ou ser outro, tá? Se quer ir pelo mais fácil, vai pelo Itub 3, que está mais barato, é ordinária e tu está vinculado somente ao Banco Itaú, tá? Mas, como eu falei, Itaúsa é mais de 90% Banco Itaú. No fundo não vai fazer tanta diferença. O preço é parecido entre Itub 3 e Itaúsa, tá? ITSA 4. E Itub 4, que eu usei como exemplo aqui, é só porque é a mais negociada, né? Tu negocia quase 1 bilhão todo dia, enquanto que Itub 3 negocia 11 milhões. Mas, como eu falei, para o pequeno investidor, isso não faz diferença. Beleza? Se tivesse que dizer assim, qual é melhor para o pequeno investidor, que seria mais fácil e que está mais barata, eu iria de Itub 3, tá? Depois ITSA 4 e por último Itub 4, porque apesar de ser a mais negociada, como eu falei para o pequeno investidor, isso não é tão relevante, não faz tanta diferença aí para quem vai investir menos do que 5 milhões, por exemplo, não faz diferença. Se Itaú está caro ou se está barato? Olha, levando em consideração que é uma empresa muito sólida, o maior banco da América Latina, tá? É uma empresa que cresceu bastante nos últimos tempos, mesmo sendo uma empresa bem grande, cresceu receita aí, mais de 10% acima da inflação, resultado recorrente como a gente viu antes ali, que é um retorno muito bom. É um dos bancos mais eficientes também dentre os bancões, com retorno sobre patrimônio líquido hoje em 20%, porém é um pouco mais caro do que Bradesco e do que Banco do Brasil. Tá? Isso significa que ele seja caro? Não. Tá? Mas também não dá para dizer que ele está barato, porque ele está com um earnings yield, uma taxa de lucratividade de em torno de 12% no caso do Itub 3. Tá? Ou seja, tem uma margem de segurança sobre a nossa taxa de juros hoje que está mais ou menos em 10%, mas não é uma margem de segurança tão grande quanto tem em outras empresas aí, Neoenergia, por exemplo, Sanepar, que eu já trouxe aqui, tá? que negociam com earnings yield aí mais próximos até de 20%, ou seja, tem uma margem de segurança bem melhor, né? Agora, são empresas bem menores que o Itaú, como eu falei, tem outros pontos positivos aqui, recorrência mensal de dividendos, solidez, tá? Boa gestão, é conhecido por ter uma boa gestão, uma boa governança. Então, por esses fatores positivos do Itaú, eu não diria que ele está caro nem que está barato. Ele está a um preço justo e ele faz sentido na carteira de investimento de muita gente aí. Você acredita em uma recuperação a curto prazo do Bradesco? Sim, acredito. Acredito porque quando o não recorrente dessa crise de crédito que aconteceu por causa da pandemia sair do resultado, a tendência é que o resultado do banco fique melhor. Fechou. Vamos para a próxima aqui. Tem mais, tem bastante. Vamos
Vamos aí que está dando quase 1 hora aqui, tô quase rouco. Já falei sobre essa pergunta aqui, tá? YouTube 3 ou YouTube 4, qual é melhor comprar? Pro pequeno investidor, não faz tanta diferença esse negócio de YouTube 4 ter quase 1 bilhão de negócios diários, enquanto YouTube 3 ter apenas 11 milhões. Então, pela diferença de preço, que eu mostrei aqui, calculei a taxa de lucratividade com vocês, que no caso de YouTube 4, apesar de ser a mais negociada, tem uma taxa de lucratividade de 10,6%, o YouTube 3 tem de 12,3%, mais de 15% acima. O mesmo acontece com os dividendos. Então, para o pequeno investidor, qual deve ser comprada é a YouTube 3. Tá? No longo prazo, tu vai estar comprando, desde que essa diferença de preço continue assim, né? Desde que YouTube 3 continue mais barato, no longo prazo tu vai obter mais retorno investindo em YouTube 3 do que investindo em YouTube 4. Então é melhor YouTube 3 para o pequeno investidor. A pergunta clássica de renda mensal, dessa vez eu não peguei a de 10 mil, peguei a de 5 mil. Então, quanto é preciso investir em Itaú para receber 5 mil mensais em dividendos? Eu vou calcular aqui, tanto para YouTube 3 quanto para YouTube 4, tá? Para ficar bem clara a diferença que eu expliquei aqui dessas duas ações que dizem respeito à mesma empresa, mas que uma é a ordinária, que é a YouTube 3, que é menos negociada e por causa disso é mais barata, e tem a YouTube 4, que por ser a mais negociada, acaba sendo a mais comprada por investidores institucionais, a mais comprada por fundos de índice também, que tem que comprar Itaú, já que Itaú é uma das maiores empresas da nossa bolsa, e quem compra Ibovespa acaba comprando 7% em YouTube 4, o mesmo não acontece em YouTube 3. O resultado é que YouTube 3 acaba tendo um dividend yield maior do que YouTube 4. Enquanto que YouTube 3 tem um dividend yield de 8,3%, YouTube 4 tem de 7,1%, mais de 15% de diferença. Isso significa que vai precisar de menos dinheiro investido em YouTube 3 para conseguir os 5 mil mensais. E agora é que a gente vai fazer o cálculo para saber quanto precisa. Primeiro de tudo, vamos calcular o de YouTube 3. Transformamos a taxa de dividendos anual em mensal, 8,3% anual para 12 mensal fica 0,69% para YouTube 3, enquanto que para YouTube 4 é 7,1% dividido por 12, 0,59% mensal. E aqui eu já falei, né? Sempre é importante lembrar, nada mais é para chegar no cálculo, para chegar no resultado de renda mensal desejada, é uma regra de 3 simples. Tá? A gente vai dividir a renda mensal, que é 5 mil, pela taxa mensal, que no caso de YouTube 3 primeiro é 0,69%, então 0,0069%. Então, para ter uma renda mensal de 5 mil reais investindo em YouTube 3, tu precisa investir 724 mil reais aproximadamente. Enquanto que para ter a mesma renda investindo em YouTube 4, que é a mais negociada, a mais famosa, mas que para o pequeno investidor não é o melhor investimento, é 5 mil dividido por 0,0059, ou seja, 847 mil reais. Para ter a mesma renda, é por isso que investir em conhecimento rende os melhores juros. Por quê? Porque o cara que não sabe e que vai comprar só com base na que é a mais famosa, que sempre sai nas notícias, porque é a mais negociada, a que mais pessoas têm, ele vai comprar YouTube 4. E aí ele vai precisar investir 847 ao invés de 724, ou seja, vai precisar investir 17% a mais de capital para obter a mesma renda mensal do que quem vê a live aqui e aprende o conteúdo raiz no que é melhor investir e pode investir, sabe, tem segurança, sabe que pode investir em YouTube 3, que é praticamente a mesma coisa, e pode obter o mesmo resultado com menos dinheiro. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Itaú ou Bradesco, qual prefere? Eu já falei aqui que eu tenho as duas, tá? Mas
eu tenho Itaú há muito tempo e deixei na minha carteira justamente por ser uma fonte de segurança, né? Ser o maior banco da América Latina, muita recorrência de lucros e dividendos. Mas atualmente, considerando o otimismo e o pessimismo que está rondando os dois bancos, enquanto o Itaú subiu 40% nos últimos meses, o Bradesco caiu quase pela metade. Em 2024 já está caindo 21%, sendo que caiu em 2020 caiu 20%, em 2021 caiu 23%, em 2022 caiu 6%. Tá? É uma empresa que já chegou a valer no topo, ó. Vou mostrar o gráfico aqui do Bradesco para vocês. Então no topo aqui ela já chegou a valer 22 e hoje está valendo 11, ou seja, reduziu pela metade. Então isso significa que a gente tem um pessimismo grande aqui, tá? E normalmente quando a gente compra empresas em um ciclo de pessimismo, a gente pode colher um melhor resultado na frente, desde que, lógico, a gente não esteja comprando um ativo que é um lixo, né? Mas o Bradesco também é um banco sólido e claro que tem mais risco, né? É um banco que está, por isso que performou pior. Tinha uma carteira mais arriscada, perdeu mais clientes para os bancos digitais, tá? Mas ainda assim, considerando o preço por lucro aqui do Bradesco e o preço por valor patrimonial, que está mais barato do que o do Itaú, o Bradesco me parece ser uma aposta com mais potencial de retorno, ao mesmo tempo em que vai também ter mais volatilidade, mais risco, ok? Então tem que levar em consideração. Para algumas pessoas faz mais sentido investir em Bradesco, para outras pessoas faz mais sentido investir em Itaú. Não é sempre uma coisa ou outra. Depende do perfil de cada um. A não ser que seja... Tem ações que quando eu vejo na carteira de cliente eu já falo que é lixo e não tem nem ponto de vista, né? Oi era assim, OGX era assim, tá? Mas no caso de Bradesco e Itaú são duas empresas sólidas aí do Brasil. E as duas podem fazer sentido dependendo daquilo que é o teu objetivo de investimento. Vamos para a última então. Cadê aqui? Vamos ver essa aqui de Itaú com o Banco do Brasil. Itaú ou Banco do Brasil, qual você recomendaria? De novo, é uma questão de perfil. Tem pessoas que não conseguem lidar com o risco político, tem muita raiva, se apegam muito a interferência política e, logicamente, o Banco do Brasil tem esse ponto negativo. É uma empresa estatal de economia mista, com mais de 50% do capital controlado pelo governo federal, ou seja, quem indica o presidente do banco é o presidente do Brasil, é o Lula hoje em dia, tá? E isso abre espaço aí para ter mais risco de interferência política. Porém, olhando o histórico e sabendo que o Brasil já passou por governos do Lula e da Dilma e o Banco do Brasil não sofreu, na minha opinião, esse risco ele não é tão forte assim quanto o mercado precifica. Não tanto mais hoje, que o mercado já botou o Banco do Brasil bem para cima, tá? Mas o Banco do Brasil ainda paga mais dividendos e ainda está mais barato do que o Itaú, e é por isso que na minha carteira eu tenho mais participação em Banco do Brasil do que em Itaú. Então isso fala por si só da minha preferência, né? Mas da mesma forma é como eu estava falando, é coisa de perfil. Vai depender do perfil do investidor. Se a pessoa se importa mais com o risco político, quer investir mais no banco que é o maior da América Latina, um banco mais sólido, um banco com menos risco de ingerência política, um banco famoso por ter uma boa governança, o Itaú pode fazer mais sentido. Beleza? Eu tenho os dois, mas a participação que eu tenho no Banco do Brasil é maior do que a que eu tenho no Itaú, tá? Aproximadamente o dobro, inclusive. Eu tenho o dobro de participação em Banco do Brasil do que em Itaú. Vamos fechar aqui. Essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que tenham gostado. Teve bastante aprendizado aí. Obrigado para quem mandou as perguntas. Obrigado por quem participou. Recomendem para os amigos. Depois, quem chegou na metade pode assistir o replay no podcast, que acreditamos que até na quinta-feira já vai estar disponível o link do podcast. Fica no meu perfil aqui mesmo no Instagram. Valeu, obrigado para todos aí. Um abraço, boa semana e boa noite. Valeu, tchau.